Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura. E hoje, especialmente, eu vou falar sobre o cativeiro cultural na igreja do pós-iluminismo. Lembre-se que ao longo desses episódios dessa série, a gente está vindo no apanhado histórico, né? A gente já falou da cristandade, Idade Média, falamos um pouco sobre o período da Reforma Protestante, como que a Reforma Protestante, de certa forma, lidou com esses três elementos pela qual o Império Romano descaracterizou da ressignificação que Jesus Cristo havia feito, relacionado com o templo, o sacerdócio e o sacrifício. E agora você vê o movimento adventista surgindo bem exatamente nesse momento histórico, que é o período que a cristandade histórica termina o seu ciclo, que é basicamente por volta do século XVIII, quando o iluminismo de fato surge para oferecer uma visão completamente alternativa da vida pública, baseada sim num certo tipo de humanismo racionalista, e aí a fé cristã começa a se mover do centro da vida pública de novo, né? Ou, quero dizer, trazendo agora para a margem da vida privada. Talvez esse episódio eu vou citar algumas questões relacionadas com filosofia, é uma área que eu particularmente gosto, e dentro dessa realidade é muito importante para a gente fazer essa reflexão, porque isso se dá nesse contexto do iluminismo, dos débitos esclarecidos e da própria construção filosófica a partir daí, onde o humanismo vai se tornar o centro e a religião, a fé, se torna algo muito individual. Ela perde o seu caráter público, consequentemente ela perde influência, ela perde relevância, né? E na época do iluminismo, esse triunfo do humanismo clássico, ele se tornou evidente, embora ainda fosse até certo ponto moldado pela fé cristã, né? O credo do humanismo iluminista, no entanto, era a fé, só que a fé, em vez de ser a fé no sola escritura e no tota escritura, né? Era a fé no progresso do esforço humano, por meio agora da ciência, da tecnologia. E, de certa forma, o Ocidente ele perdeu a sua fé cristã e encontrou uma nova. E essa nova estava na ciência e no homem, e não em Deus, e não na palavra. E, de certa forma, isso vem até hoje. Né? A gente vai discutir fé cristã, a gente vai ter que fazer essa reflexão no âmbito público e tem que fazer essa correlação de ciência da humanidade. E talvez daí decorra muitos medos quando a gente vai, principalmente na missiologia, que é multidisciplinar, onde você tem sociologia, antropologia, você tem teologia bíblica, você tem diversas disciplinas ancoradas. Sim, há sim um medo de muita gente ao a gente começar a discutir exatamente por causa desse deslocamento que a gente teve a partir do século XVIII. A visão do iluminismo, se você for olhar, ela parecia promissora no século XVIII, muito promissora. Durante um período demasiadamente longo, né, guerras religiosas que foram desmanteladas, né? Principalmente dentro da estrutura da Europa, você vai ver sucessivas guerras. Parecia que o evangelho ou a fé cristã, elas não podiam mais oferecer uma base para a unidade na sociedade europeia. Então, em contraste, o êxito que a gente vai encontrar nas ciências naturais, esse êxito que eles tiveram em explicar o mundo físico, o mundo, de certa forma, astronômico, produziu um certo tipo de esperança que a razão científica podia oferecer agora. Era uma visão muito mais unificadora para a sociedade humana como um todo. Por quê? Porque a fé havia se tornado algo para o âmbito obsoleto privado, né? Aquela religião que era a religião do Cristo, onde nós tínhamos todo esse poder de influência, de contagiar de esperança, foi perdido por todo o processo de apostasia, de subversão de Constantino, Teodósio e todos os outros que vieram à frente, a respeito do templo, sacerdócio, sacrifício e muitos outros elementos. A conduta da igreja nesse período ainda era determinada pelo legado da cristandade. Essa cristandade que corrompeu, de certa forma, a relação da igreja. A relação da igreja com o evangelho, a partir dessa relação com o Estado, uma relação onde ela poderia ter reagido diferente, mas ela sucumbiu à sua cultura adjacente. Foi a herança da cristandade recebida pela igreja que conduziu
a essa trajetória de acomodação. E a grande pergunta é se nós estamos desenvolvendo a igreja dentro do paradigma de Jesus Cristo, ou nós estamos desenvolvendo a igreja sobre o paradigma da cristandade. Né? Se a nossa igreja não é um movimento hiperbólico de crescimento, ela se parece mais com os pseudos valores, os valores falsos da cristandade, ou com os valores do Cristo que pressupõe um movimento hiperbólico porque é um movimento que é controlado pelo Espírito. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é competente. No dia que a gente soltar as rédeas, a gente vai perceber que o Espírito Santo vai dar mais do que a gente tem feito, porque, como diz a A.W. Tozer, né, diz que 95% do que a gente faz depende mais de nós do que do Espírito, enquanto que na igreja primitiva, 95% do que acontecia dependia mais do Espírito do que dos próprios discípulos. E por isso a gente via um crescimento. Fico às vezes me perguntando se a gente precisa correr para lá e para cá para fazer tanto programa, tanta coisa, e se a gente não deveria fazer o básico e entender a nossa essência como igreja, e a partir dessa essência, da razão de ser, a gente projetar uma igreja como modo de vida e não como programa ou projeto. Foi essa herança da cristandade que a igreja recebeu que conduziu ela para essa trajetória de acomodação. A igreja havia sido uma instituição firmemente estabelecida na cultura ao seu redor durante tanto tempo que ela não mais concebia nenhuma outra forma de relação com a cultura. Então, a partir do iluminismo, o papel da igreja na cultura ocidental, ele foi se encolhendo paulatinamente, até atuar meramente como um capelão cultural. Às vezes fico me perguntando se a gente não é meramente um capelão cultural, cuidando das necessidades religiosas das pessoas, oferecendo instruções particulares sobre questões de moralidade, né? Mas a igreja deixou de exercer sua influência cultural em larga escala. A igreja já não mais era relevante para o seu contexto. E requer de nós uma reflexão aqui, se a gente se tornou um capelão cultural para ainda colocar uma mensagem que é não somente impopular, mas que não faz nenhum sentido mais para as pessoas. Eu costumo dizer que o evangelho é relevante, e relevante somos nós. Que o evangelho nunca deixou de ser relevante. Ele é relevante. Ele é supracultural, tá? E a todo tempo. O problema é a maneira como nós temos colocado o evangelho, como nós temos testemunhado do evangelho, vivido o evangelho. Talvez ele não tenha sido uma vivência tão relevante assim, porque faltam os elementos básicos do evangelho na nossa realidade de ser igreja, tanto pessoalmente quanto coletivamente, tá bom? Então, às vezes eu fico me perguntando, o que leva a igreja para esse caminho da irrelevância? O que faz ela assumir esse caráter privado que tira ela da influência do seu contexto, da sua vizinhança, do seu bairro? Se a gente for olhar lá para trás, a gente vai entender um pouquinho por que isso aconteceu na Europa, pela qual se decorreu o iluminismo e essa negação da igreja como sendo um movimento de influência pública. Se você for olhar lá, por exemplo, 1648, né? Estou refletindo história aqui, porque é uma parte que eu gosto muito, aquela questão da paz da Westfália, né? E quando você vai encontrar a paz de Westfália ali, por exemplo, que encerrou uma das mais bárbaras guerras religiosas na história europeia, você vai começar a entender um pouco do que eu estou falando aqui. Porque, basicamente, durante décadas anteriores, pelo menos 3, 4 décadas anteriores, os estados luteranos, calvinistas, os próprios católicos romanos haviam se combatido o tempo inteiro, encharcando o continente inteiro com sangue de cristãos mortos por outros cristãos. E isso trouxe repulsa. A perda de vidas, de propriedades foi assombrosa, gente. O que levou a tamanha brutalidade e carnificina. E a gente se pergunta, como isso aconteceu? Por quê? Como foi possível cristãos matarem-se uns aos outros? E aí você vai perceber que a resposta pode ser encontrada nessa estreita conexão da cristandade entre igreja e Estado, não é? Que forma essa cristandade pervertida. Nessa configuração política, cada povo vivia sobre um soberano moldado por uma religião. É isso que você vai ver a Europa, né? Embora a unidade houvesse sido ali, né, destruída pela reforma protestante, né, no século XVI, as igrejas protestantes elas não abandonaram o modelo territorial e político do Estado cristão. Não abandonaram. Então a Europa, a partir do século XVI, estava dividida entre estados políticos confessionais luteranos, calvinistas, católicos romanos, todos lutando por sua supremacia. Quando você vai lá um pouquinho mais atrás, né, com aquela paz de Augsburgo, em 1555,
aquela paz inicialmente trouxe uma trégua incômoda, ordenando que os governantes determinassem a religião dos seus territórios, né? E permitissem que dissidentes migrassem para regiões mais amigáveis. Daí você tem depois vários desses interesses para a migração de muitos crentes da Europa, você vai ver isso depois nos Estados Unidos e assim por diante. Porém, você sabe, quem estuda história sabe que esse armistício aí ele não perdurou. De 1618 até basicamente 1648, a Europa foi devastada a Guerra dos 30 anos. Guerra cruel que matou muita gente, até que a paz de Westfália, com a sua promessa de tolerância, trouxe alívio à disputa religiosa. E esse evento aqui proporcionou um símbolo adequado dessa morte dessa cristandade como arranjo político, porque a igreja havia perdido a sua razão de ser. Ela havia perdido a sua identidade. E uma vez que a visão cultural, que durante séculos manteve unida a sociedade ocidental, havia desaparecido, o que poderia ocupar o seu lugar como novo centro da gravidade social? Se não era mais a igreja. Aí você vai encontrar vários filósofos. Talvez o mais destacado dele aqui é o René Descartes, né? Ele foi quem articulou aquela proposição que levou a discussão um patamar bem mais elevado, né? Até mais tarde lhe renderia o rótulo de pai da modernidade. Lembra lá do cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então, aqui, né, ele vai trabalhar dentro dessa lógica, no poder do raciocínio da mente humana individual. Na mente humana individual estaria o ponto de partida para uma nova Europa. Não no coletivo. O que a cristandade nos deu como coletivo? Um monte de guerra? Divisões? Injustiça? E uma série de problemas, corrupção? Não, é na mente individual que a gente vai ver uma Europa diferente. Ele partilhava com outro, chamado Francis Bacon, aquela convicção de que conhecimento é poder, né? Ou seja, conhecimento científico no mundo daria condições para a humanidade, primeiramente, para controlá-la e depois para construir um mundo melhor. Então foi nesse ambiente de incertezas extremas que Descartes ele ansiava por um conhecimento incontestável do mundo. E ele poderia ser obtido, de acordo com ele. Ele acreditava que esse conhecimento poderia ser obtido somente se fosse possível desinfetar-se de toda a contaminação subjetiva que havia corrompido o conhecimento verdadeiramente objetivo. De que ele está falando? Da religião. Isso traz muito eco à nossa realidade hoje. Eu estou trazendo um rastreamento histórico para você perceber como isso faz muito sentido para a nossa realidade hoje. Esse projeto, de certa forma, cartesiano, ele apoderou-se da imaginação da geração do iluminismo. A Europa, basicamente, encontrou um novo centro para a vida social e política nesse racionalismo científico, com essa nova doutrina política, que mais tarde iria moldar paulatinamente toda a cultura europeia. E de acordo com o pensamento cartesiano, reivindicações sobre a verdade, elas não eram mais aceitas como uma base ou uma autoridade tradicional ou eclesiástica de igreja. Não. Eles precisavam ser trazidas a julgamento diante do tribunal da razão científica. E esse compromisso idólatra com a racionalidade metodológica como único juiz sobre a verdade foi que criou o dualismo permanente do cerne cultural ocidental que a gente tem hoje, separando artificialmente aí fatos e valores, né? Conhecimento e crença, público e privado, né? Verdade e opinião, ciência e religião. Então o indivíduo, durante a semana ele trabalha, final de semana ele vai para a igreja. Então a vida de igreja é a vida privada da religiosidade. Durante a semana é a vida secular do trabalho, né? A vida privada dele é dentro do lar, a vida pública é no trabalho e na rua, né? Existe a questão de o que ele conhece e o que ele acredita. É diferente, crença de conhecimento, né? Ciência e religião, em muitos ciclos acadêmicos, é uma piada tentar unir essas duas coisas, mas nós sabemos que isso é inevitável. Tá? Isso é inevitável, não somente pela fibra sociológica, mas pelo contexto da verdade contida na revelação bíblica, pela qual traz sim uma metanarrativa que faz muito mais sentido do que outras narrativas que levam o ser humano à desilusão total. Essa revolução cartesiana, ela foi o começo de um novo mundo com novos ideais eclesiásticos. Então, veja, há muita gente, mesmo na nossa igreja, que tem essa dualidade. Eles acham que trabalho missionário é uma tarefa. Gente,
Não estamos falando de trabalho missionário, nós estamos falando de alguém que entende que a sua vida está em missão. Não estamos falando de trabalho missionário como uma tarefa, mas de missão como modo de vida. Porque não existe essa compartimentalização da vida pública e da vida privada, de exercer o seu papel de relacionamento e dizer, agora eu vou pregar, agora eu vou me relacionar sem pregação, sem demonstrar religião para as pessoas. A gente foi criando essas dicotomias e isso fez com que a gente criasse um monte de programa que acelera esse processo dessa dicotomia da cristandade, pela qual René Descartes talvez foi um dos principais que sacramentou essa revolução cartesiana como o início desse novo mundo com ideais novos, completamente à parte do entendimento eclesiástico da igreja. Essas afirmações do evangelho e o papel da igreja, eles agora precisam encontrar o seu lugar nessa nova doutrina pública cultural ocidental que se esqueceu disso. E esse é o grande dilema aqui. Como que a gente vai encontrar isso? Nós vamos encontrar isso nos 3 filósofos da suspeita lá? Marx, Freud e Nietzsche? É neles que nós vamos encontrar? É nos entendimentos revolucionários que a gente vai encontrar? Ao mesmo tempo, é sim nos sistemas, né, capitais, liberais, que tira Deus da jogada, que tira Deus do centro, que nós vamos colocar essa realidade também? Veja, eu não estou colocando 2 sistemas que são, em nossos dias, bem antagônicos, mas existem muitos outros, não é? Muitos outros que pautam essa realidade da nossa relevância como igreja, mas a gente tem que se pautar pela via alternativa, é a alternativa da narrativa bíblica, tá? Essa alternativa propõe uma solução melhor para esse contexto, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser vista. Então, quando a gente vai olhar como o evangelho, ele não é acessível à comprovação por meio de método científico, basicamente, dentro desse contexto, a sua mensagem foi basicamente relegada ao mundo inferior de simples valores privados, opiniões subjetivas, preferências pessoais. Embora qualquer pessoa possa considerar o evangelho particularmente atraente, dizer assim, olha, lindo, fantástico, nossa, que atraente, que bonito. A sua reivindicação de verdade universal, ela não pode ser levada a sério e não deve ter lugar na formação da vida pública de uma nação se isso não for mostrado de maneira clara através de ações de vida, de modo de vida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais enxergar isso como a parte dessa realidade compartimentalizada desse mundo grego platônico, né? A realidade é que a igreja oficialmente estabelecida da cristandade, ela havia falhado. Mas se a igreja não seria mais definida por fronteiras políticas e territoriais, o que vai manter ela unida? Minha pergunta para você, pensa aí, o que vai manter a igreja unida? A experiência religiosa individual? É isso? Então surge a igreja do pós-iluminismo. Essa igreja que tem uma nova ênfase. Essa nova ênfase é num relacionamento individual e pessoal com Deus, né? A gente tem essa aqui, ó, comunhão com Deus é uma coisa, né? É meu relacionamento individual com Deus. E a gente acha que a gente pode ter a comunhão com Deus e brigando com os irmãos, e sendo mau testemunho na comunidade, não trazendo e exalando graça na vizinhança. A gente acha que pode ter comunhão com Deus vertical, sem esse olhar horizontal ou vice-versa, como se fossem 2 coisas compartimentalizadas, que resulta, é claro, numa resposta voluntária ao evangelho esquizofrênico. A igreja, por sua vez, passou a ser vista como uma assembleia de pessoas que tiveram apenas uma experiência religiosa e, consequentemente, se reuniram para formar uma sociedade de voluntários, de indivíduos da mesma opinião, né? Essa igreja do pós-iluminismo, ela já não era mais considerada uma sociedade pública que encarna a ordem social de Deus em favor das nações. Ela havia perdido. O próprio Leslie Newbigin, que eu citei lá alguns episódios atrás, ele vai fazer uma acusação forte à igreja ocidental que, em vez de resistir a esse compromisso de fé idólatra com razão científica, a igreja começou a se ajustar a ela. A igreja perdeu, em vez de denunciar e dizer assim, não, opa, esse não é o caminho que nós vamos, a igreja começou sorrateiramente entrar nessa. Certamente,
está na hora da igreja ocidental e a igreja na América do Sul, a igreja no nosso contexto, quando eu falo igreja como um todo, igreja povo de Deus, ela avaliar criticamente a cosmovisão secular moderna com as suas raízes no iluminismo e então arrepender-se sim de sua própria cumplicidade muitas vezes nessa cosmovisão e retornar para a história bíblica que lhe confere a verdadeira identidade e o seu verdadeiro papel como povo de Deus. Esse episódio foi um alerta, pessoal. Um alerta para a gente não cair nessa, de estabelecer uma religião altamente individualizada, e no próximo episódio eu vou tratar sobre esse assunto, que produz não discípulos que fazem discípulos, mas membros consumidores. Membros hedônicos, narcisistas, que são os elementos trágicos do processo de antimissão. Nós não queremos esse tipo de cristão. Aliás, isso não é cristão, isso é membro. Membro parasita, membro consumidor, narcisista e hedônico. Esses elementos da antimissão são elementos que têm retardado o entendimento do ser igreja e do levar a igreja para lugares que ela ainda não chegou, principalmente nos centros urbanos. Fica aqui o nosso desafio nesse processo de reconstrução desse entendimento iluminista, baseado lá em René Descartes, para a gente não cair nessa da esfera privada, de entender religião apenas como esfera compartimentalizada, principalmente no nível individual, mas entender o nosso papel como igreja, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, como aquela que restaura os valores do reino de Deus, trazendo essa realidade num contexto coletivo. Eu espero de que ao nos juntarmos a essa realidade, possamos nos perceber como corpo, porque é assim que a igreja no Novo Testamento é pintada, um corpo que está unido num processo de trazer a redenção de Jesus Cristo a todos aqueles que estiverem ao seu redor. Fica aqui esse alerta e esse desafio e nos encontramos no próximo episódio. Se esse aqui fez muito sentido para você, nessa caminhada que nós estamos vindo, nessa caminhada para entender um pouco mais sobre o que era igreja na narrativa bíblica, eu tenho certeza de que isso vai ser uma bênção para você. Nós nos encontramos no próximo episódio e até lá!